Minha irmã disse pro meu namorado que eu era a gêmea inferior e cortou os freios da minha bicicleta na manhã do nosso aniversário de namoro. Mas minha mãe não se importou, porque para ela, magreza era sinônimo de valor. Avançando para os dias de hoje, elas choram ao se ver no espelho. Eu sempre fui a gêmea feia. Não que meus pais dissessem isso abertamente, claro, mas toda vez que minha irmã Hailey e eu ficávamos lado a lado, as pessoas sempre notavam ela primeiro. A Hailey nasceu delicada, loira e toda extrovertida. Eu nasci quieta, com ombros largos e cara de criança. Quando fizemos 9 anos, meus pais alugaram um restaurante na cobertura e surpreenderam ela com uma pulseira da Tiffany. Eu nem fui convidada. Pra mim, teve pizza em casa. E como minha mãe esqueceu de comprar velas, acabei soprando um fósforo mesmo. E toda manhã antes da escola, minha mãe preparava torrada com abacate em forma de coração pra Hailey. Pra mim, era uma barrinha de cereal da dieta jogada na minha direção com um "anda logo". A mensagem era clara: ser magra é ser valiosa. E eu não me encaixava nisso. Até que a puberdade chegou. E não foi só como um caminhão me atropelando. Foi como se eu tivesse sido totalmente reconstruída. Quando fiz 17 anos, tinha perdido quase toda a bochecha de criança. Meus traços tinham se definido. E pela primeira vez, comecei a chamar atenção. No começo, achei que era alguma piada interna que todo mundo estava fazendo comigo. Nem sabia como reagir. Mas do nada, um garoto me chamou para sair. E ele não riu. Ninguém estava gravando escondido. Foi aí que caiu a ficha. Eu realmente tinha mudado. Então aceitei. Nem sei como a Hailey descobriu, mas ela descobriu. No mesmo dia, cheguei em casa e minha mãe disse que eu tinha que terminar com ele. Perguntei por quê, e ela respondeu: "Tá deixando a Hailey com ciúmes. Você precisa fazer o que é melhor." Olhei bem sério pra ela, sem nenhuma intenção de terminar. Mesmo assim, tentei manter tudo discreto, porque ainda queria que a gente fosse uma família, que houvesse amor entre a gente. Mas pra Hailey, isso não bastava. Várias vezes ela pegou meu celular enquanto eu dormia só pra mandar mensagem pra ele, perguntando se queria passar a noite com a gêmea melhor. Ela até tentou dizer pra ele que eu tinha traído. Óbvio que essas bobagens dela nunca colaram, mas ela não desistia. E aí chegou o nosso aniversário de 2 meses. Coloquei um vestido preto que me fazia sentir bonita de verdade. Até minha mãe disse que eu tava linda. Eu tava pedalando pela manhã quando percebi que os freios não funcionavam. Um caminhão enorme passou perto e meu coração quase parou. Eu achei mesmo que ia morrer. E teria morrido, se não fosse por um campo ali perto, onde consegui me jogar com a bike. Na hora, eu soube que tinha sido a Hailey, mas eu não fiquei com raiva, nem triste. Fiquei com medo. Corri pra casa o mais rápido que pude. Minha mãe e a Hailey estavam sentadas na sala. "Hailey, você tá maluca? Eu podia ter morrido." Ela só deu um sorrisinho, mas vi uma sombra de preocupação no rosto da minha mãe. Então continuei: "Mãe, a Hailey cortou os freios da minha bicicleta. Eu quase morri." As lágrimas desciam sem parar, mas ela só ficou sentada, com a cara impassível. "Mãe, você não se importa?" Aí, finalmente ela falou: "Lia, sai da minha casa agora." Fiquei parada por 1 minuto inteiro, de boca aberta. Ela não disse mais nada. Só ligou pra minha tia e disse que eu ia passar um tempo com ela. Naquele momento, eu tava com tanta raiva que nem conseguia mais chorar. Joguei umas roupas e o carregador numa sacola plástica e fui embora pro Uber que já tava lá fora. Meu sangue gelou. Mas, 5 minutos depois, perdoei minha mãe completamente. Porque foi quando ela me ligou: "Filha, me desculpa, mas é mais seguro assim." Ela falava baixinho com a voz tremendo. "O ciúme da sua irmã saiu do controle. Descobri que 1 semana antes, quando minha mãe me elogiou, a Hailey cortou os freios do carro dela. Minha mãe ficou com medo de ir até a polícia porque a Hailey ameaçou que, se alguém da justiça se envolvesse, ela tiraria a própria vida." E aí tudo fez sentido. Pela voz dela deu pra perceber que se arrependia da forma como criou a Hailey. Mas eu não sentia pena. A verdade é que a Hailey achava que era intocável, que nada podia derrubar ela, que eu era a metade apagada da história. E eu ia mostrar como o poder de ser subestimada podia ser bem mais forte do que ela imaginava. Minha tia Sarah morava a mais ou menos 1 hora dali, num apartamento simples. Ela era a irmã mais nova da minha mãe, e sempre teve a impressão de que tinha algo errado com o jeito que meus pais me tratavam. Quando cheguei lá com a sacola e o rosto inchado de chorar, ela não fez perguntas. Só me abraçou e me mostrou o quartinho onde eu ia ficar. "Pode ficar o tempo que quiser", ela disse, me ajudando a guardar minhas coisas. Eu só assenti com a cabeça, sem saber o que dizer. Nunca tinha tido um adulto que simplesmente me ajudasse, sem pedir nada em troca. O apartamento da tia Sarah era o oposto da casa toda arrumadinha onde eu cresci. Era acolhedor, meio bagunçado, com móveis diferentes entre si e quadros coloridos nas paredes. O quartinho tinha uma cama de solteiro com uma colcha toda remendada e uma mesinha perto da janela que dava para uma horta comunitária.
Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar. Naquela noite, liguei pro Thomas e contei tudo. Ele ficou horrorizado e quis ir à polícia na mesma hora. Expliquei por que isso não era possível, pelo menos ainda não. As ameaças da Hailey não eram brincadeira. Ela sempre foi exagerada e imprevisível. Se achasse que estava encurralada, ninguém saberia o que ela seria capaz de fazer. E qual é o plano, então? Ele perguntou. Eu ainda não tinha um, mas sabia que precisava de provas. Algo que mostrasse que a Hailey era perigosa. Não só para mim, mas para ela mesma e para os outros. Algo que minha mãe não conseguisse ignorar ou tentar justificar. No dia seguinte, minha tia me ajudou a me matricular numa escola ali da região. Foi estranho ser a garota nova, no meio do semestre, mas ao mesmo tempo, foi libertador. Ninguém me conhecia como a gêmea feia ou a irmã da Hailey. Eu era só a Lia. Comecei a sorrir mais, a participar das aulas, até fiz algumas amizades. Sem a sombra da Hailey em cima de mim, descobri lados meus que nunca tinha notado. Entrei no clube de fotografia e percebi que tinha um bom olhar para a composição. O orientador do clube até sugeriu que eu pensasse em fazer faculdade de artes, algo que eu jamais teria imaginado antes. O Thomas veio me visitar no fim de semana. Fomos ao cinema e depois tomamos sorvete. Por algumas horas, me senti uma garota comum, mas quando ele me deixou de volta na casa da tia Sarah, a realidade voltou com tudo.